E aí, galerinha do Nerdcast, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição deste maravilhoso podcast. Estamos aqui em HD, vocês estão vendo aqui, Caretinha e eu em HD, depois que a gente se apresentou ao vivo, ao vivaço, pagamos esse mico aí em rede nacional para todo mundo ver. Estamos aqui com um upgrade aqui, melhoramos nossas câmeras, eu melhorei um pouquinho o cenário aqui e tal, não sei o que, mas o papo continua a mesma coisa, a mesma porcaria. Já que eu falei dele, seja muito bem-vindo, meu queridíssimo amigo, meu queridíssimo sócio, Guilherme Careta. E aí, cara, como é que você está? Tudo bem ou não? Comigo está tudo muito bem, meu amigo. O cenário ficou ótimo, adorei, viu? Eu ainda não tenho muito cenário aqui, mas a qualidade da imagem melhorou pelo menos. Porque é o que eu disse, né, gente? Aqui agora a gente tá ficando mais chique, né? Ficando mais requintado. Daqui a pouco colocaremos nossos ternos para apresentar esse programa para vocês aqui, porque está ficando cada vez mais especial. É um prazer estar aqui contigo novamente, né? E falando em porcaria, você falou que a gente fala sempre as mesmas porcarias, né? Falando em porcaria, hoje a gente veio falar do quê? De porcaria, porque é o que a gente mais gosta de falar é de porcaria, né? Ih, meu microfone estava silenciado, agora eu voltei, hein? Ao vivaço, ao vivaço. Eu falei que o que a gente mais gosta de falar é porcaria, mas, cara, ó, a gente tá fazendo muito, tá, não sei o quê, ó, olha nossas caras aqui, olha assim. Uma galera do Spotify, um abraço pra vocês, hein? Porque vocês Pra não estão vocês nos também. vendo, mas estão nos prestigiando. Então, um abraço pra vocês aí, galera do Spotify. Teve gente essa semana aí, depois que a gente conversou com a Júlia também. Um abraço, Júlia. Muito obrigado pela moral em trocar ideia com a gente ali naquele domingo. Teve gente falando que, assim, tipo, tá ouvindo a gente pelo Spotify, entendeu? Teve até gente me cobrando pelo episódio que a gente gravou com a Júlia no Spotify, que demorou um pouquinho, mas chegou lá. É isso, então, galerinha do Spotify. Eu Então, queria fazer Fala aí. só um parênteses em relação à Júlia. Se a Júlia escutar uma parte desse programa, a Júlia conseguiu pegar o verificado dela. Eu achei um pouco curioso que isso Onde veio começou a depois. campanha? Onde começou a Exatamente, campanha? exatamente. É Verificado isso que pra eu ia Júlia. falar. Para quem assistiu o nosso episódio com a Júlia, a gente fez uma campanha, eu e o Sérgio, que é o verificado para Ju, ao vivaço lá. Ao E uma vivaço. semana depois, a Júlia vai lá, O que entendeu? acontece? E verificado. Selinho azul Parabéns pra pelo ela lá. verificado, Ju. Mas a gente sabe que foi a campanha, viu? É nóis, é nóis. Gente que alavancou isso aí, responsabilidade e comissão, hein? Tô brincando, Ju. Um abraço pra você, ó. Pescocinho aqui pra você, tá bom? Esse aí eu não consigo. Ai, vai Esse dar aqui, torcicolo. ó, Não, vai um dar dia vai. torcicolo. Caretinha, ó, vamos falar de coisa boa ou vamos falar de porcaria? Você já deu spoiler, vamos falar de porcaria, né? Infelizmente, cara. Então eu vou colocar É o aqui o que a gente bannerzinho. adora falar. Nossa! Que é mais um filme da Marvel, começando agora a fase 5, né, do Marvel Studios ali, dentro ali da saga do multiverso, e temos o primeiro filme ali, que é o terceiro dessa dupla, dessa família, que é Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Caretinha, você gostaria de fazer as considerações iniciais ou quer deixar para mim? Eu vou fazer as considerações iniciais. Então faça as considerações iniciais. Vão ser bem rápidas. Assim, quando eu vi o nome Quantumania, eu confesso para você que ele me chamou a atenção, porque o nome é legal. Quantumania, tipo, foi um nome criativo que eles fizeram, e pela apresentação do Kang também, né, depois de tudo aquele, vai ser o novo vilão, muito maior que o Thanos, não sei o que, a gente fica curioso, né? O Homem-Formiga, eu tinha um apreço por ele, assim, pelo filme dele, eu achava até o filme muito subestimado, quando muitas pessoas falavam das obras da Marvel, dificilmente lembravam do Homem-Formiga. Só que eu adorava o filme do Homem-Formiga, achava engraçado, achava que os efeitos especiais, na época, eles foram um dos melhores que eu já tinha visto, com aquele mecanismo que eles utilizam de
crescer e diminuir, e daí você mostra o mundo pequeno junto com as formigas e não sei o que lá. E a luta do primeiro filme também, com o Thomas o Trenzinho e tal, contra o Jaqueta Amarela lá, foi também uma luta engraçadíssima, super legal. Então, assim, a gente já conversa muito em relação a isso, que os filmes da Marvel e de super-heróis no geral não estão me cativando tanto, com exceção do Pantera Negra, que tiveram lá seus pontos positivos. Só que do Homem-Formiga eu esperava dar umas risadas, passar tempo, como eu falo pra você, né? E, como diria lá o Xaropinho, né? Não, Xaropinho não, aquele áudio que tem lá do Rodrigo Faro. Rapaz! É o Xaropinho, eu Negócio. acho, do Ratinho, não é? Não é o Xaropinho que fala isso? É o Xaropinho. Rapaz! Então, o negócio foi rapaz! E agora eu passo a palavra para você, porque você é um entusiasta da Marvel, um entusiasta aí dos filmes da Marvel. Então eu acho que a queda foi maior para você do que para mim, entendeu? Cara, eu vou falar assim, eu sou bem sincero, assim, eu sou Marvete, não que eu não goste dos filmes da DC, muito pelo contrário, mas eu tenho ali um apreço ali pela Casa das Ideias um pouquinho maior do que eu tenho pela DC. Cara, eu não sei nem por onde começar, porque eu já pensei tanta coisa sobre esse filme, eu saí do filme, eu falei, pô, um filme divertido, um filme, sei lá, irrelevante, assim, que não, um copo d'água, assim, não faz mal pra ninguém, sabe? Tipo, beleza. Só que aí, quanto mais eu penso no filme, mais eu desgosto do filme, a ponto de eu já ter falado pra você em off que é o filme da Marvel. O filme não. Eu acho que talvez seja um dos piores filmes da Marvel. Porque assim, você coloca o Homem-Formiga pra apresentar a fase 5, que vai dar o pontapé de fato no multiverso, apresentar o grande vilão dessa fase. E, e ele é um filme completamente assim descartável. Eu não sei você, mas pra mim a sensação que ficou é um filme descartável, porque se, sei lá, eu tivesse viajando pro espaço e só voltasse 10 anos, esse seria um filme da Marvel que eu não precisaria assistir pra tentar, sei lá, entender o Dinastia Kang, que vai vir daqui pra frente, que vai vir os Guerras Secretas, que vai vir um monte mais de filme aí pela frente. E eu vou te dizer o porquê. Por que esse filme é tão ruim? Porque esse filme não deveria nem existir, caretinha. Eu vou puxar aqui a memória de um. Como bom fã da Marvel que eu sou, eu não tenho a memória tão curta assim, mas esse filme, lá, eu vou chutar lá pra 2017, 2018, quando a Marvel começou a anunciar os lançamentos pós-Ultimato, anunciou Shang-Chi, anunciou Viúva Negra, anunciou Eternos, anunciou o que mais? Doutor Estranho 2, chegou a anunciar acho que até Quarteto, Thor 4. Mano, esse filme, ele não fazia parte de nada, ele estava completamente descartado da Marvel. Ele não estava nos planos. Chegou alguém ali pro seu Kevin Feige, virou assim: ô do boné, me diz uma coisa. Vocês não estão esquecendo de nada, não? O Kevin Né? Feige virou assim, deve ter falado: esquecendo de alguma coisa? Não sei não. Pra mim, o calendário tá completinho. Aí alguém lá no fundo da sala assim gritou assim, ó: e o Homem-Formiga? Aí os caras: putz, e o Homem-Formiga? Aí o Homem-Formiga não estava nem nos planos da Marvel. Aí o que os caras falaram? Falaram: bom, vamos achar um lugar pra colocar um Homem-Formiga aí. Até porque anunciaram muito depois. Depois que já tinham anunciado Eternos, depois que já tinham anunciado Shang-Chi, Viúva Negra, todos esses filmes ali pós-Ultimato, só depois que vieram anunciar o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. E aí, beleza. Esqueceram, mas acharam um lugar lá pro Homem-Formiga 3. Mesmo assim, eles não queriam fazer esse filme. Eles não queriam. Onde eles acharam o fator relevância? Vamos colocar então o próximo vilão da Marvel no filme do Homem-Formiga, porque assim o Homem-Formiga ganha a relevância que até então não tinha. A gente tinha esquecido do Homem-Formiga. Só que assim, cara, é um filme qualquer coisa, porque assim,
pra apresentar o Kang, beleza, a gente já tinha visto ele em Loki, que era uma variante dele, que era aquele que permanece, né? O He Who Remains. Não precisava desse filme do Homem-Formiga. Ele é completamente desnecessário. Como eu falei, eu vou repetir. Esse filme do Homem-Formiga, se a gente tivesse assistido, sei lá, Ultimato, e quisesse, sei lá, por algum motivo a gente não assistiu nenhum filme até chegar ao Guerras Secretas. Esse era um filme que a gente não precisaria ter assistido. Então, assim, eu concordo com você que o primeiro Homem-Formiga é subestimado. Eu adoro o primeiro Homem-Formiga, eu acho super engraçado. A parte do Luiz lá, que ele começa a conversar, ele começa a falar e as cenas começam a seguir como é que fala? A velocidade da fala dele. Eu acho super legal aquilo. Inclusive, aquela é uma ideia do Edgar Wright, né? O cara que dirigiu Baby Driver, dirigiu Noite Passada em Sorro, que ele ia dirigir o filme do Homem-Formiga, acabou indo para as mãos do Peyton Reed. Mas então, é só essa introdução que eu queria dar, porque assim, o filme do Homem-Formiga, ele não estava nos planos da Marvel. Tentaram passar uma relevância nesse filme com a apresentação do Kang inútil, porque por mais que seja, entre aspas, relevante o vilão, o filme é descartável. A gente pode daqui 2, 3 anos, 4 anos, chegar no cinema para assistir Guerras Secretas, assistir Dinastia Kang, muito bem sem ter assistido essa porra desse filme, entendeu? Então, assim, falei demais nas minhas considerações iniciais, mas é isso, assim, tipo, Homem-Formiga e a Vespa, ele é um filme qualquer coisa, qualquer coisa. Esqueceram dele lá em 2018, 2017, 2016, quando esqueceram dele no calendário, tentaram enfiar ele lá, tentaram colocar uma relevância para ele, e ele é um filme irrelevante, eu nem quero assistir de novo, assim, tipo, é um dos filmes da Marvel que eu quero esquecer que eu assisti, tá ligado? Passa a palavra para você, meu amigo. Cara, assim, eu acho que por mais que você tenha falado tudo isso, eu ainda acho que você foi generoso. Entendeu? Ainda acho que você Nossa, foi velho. generoso. Porque, cara, esse filme, assim, sinceramente, tirando de lado todas aquelas minhas preferências de, a gente conversa muito disso, de filmes de super-heróis, pô, tá difícil achar um cativante, tá difícil achar um que traz uma ideia um pouco nova, até porque é um mundo que já vem sendo criado há muito tempo. Então é realmente difícil você criar algo extremamente novo e por aí vai. Só que eu acho que o Homem-Formiga, esse filme do Homem-Formiga, ele entrou na minha lista, assim, dos... Cara, sei lá, se eu fosse montar uma lista top 50 piores filmes que eu já assisti, eu acho que esse Homem-Formiga estaria lá. Porque ele é um filme que, durante a sessão, eu me peguei completamente desinteressado. Inclusive, estava mandando mensagem para você no meio da sessão. O Sérgio até brincou comigo, falou assim, gente, falou para mim, o filme tá tão bom que você tá me mandando mensagem no meio da sessão. Eu falei, é verdade. Cara, criei um apego zero com qualquer personagem apresentado e de maneira inicial ou reapresentado, no caso, a gente pega aí o Paul Rudd, o Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, todos esses personagens, que é o Homem-Formiga, o Hank Pym, todo mundo aí, e eles não criam nenhum tipo de apego emocional. Para mim, o roteiro, ele não acaba não existindo. Você me deu a informação até que o roteiro é feito por um iniciante no cinema, então colocar essa bronca aí na mão de um iniciante. E é muito engraçado porque a ameaça do filme é uma ameaça completamente repentina, assim, pô, a gente tá aqui comendo uma pizza e daqui a pouco vamos mostrar aí o que tá rolando. Começa do Aí, nada o pô, filme, velho. do nada, do Do nada. nada, A mano. gente tá rolando um negócio aqui no mundo quântico que vamos lançar uns satélites, para não sabe-se lá por quê, né? Tipo, e aí, pô, deu um negócio errado. Que negócio, até agora a gente não entendeu muito bem. Só que deu um negócio errado lá. E aí, pá, mundo quântico. Cara, eu juro por Deus. A cena que eles são sugados pro mundo quântico dentro do laboratório.
O CGI daquela cena, eu acho que o primeiro filme da Marvel não tinha um CGI como aquele. De questão de datado. Lógico que não, mano. Lógico que Era não. coisa de assim. Primeiro Homem de Ferro você assiste até hoje. E você não fala que aquele é Exatamente. CGI, mano. Você lembra quando começou, assim, a onda do CGI nos filmes, em que a gente via aqueles filmes, assim, com CGIs que passou aquela transição do prático para o CGI, a gente via aqueles CGIs que pareciam filmes, jogos de PlayStation 2, assim, e tal, e a gente achava o máximo, porque é o começo dos anos 2000, a gente não estava muito acostumado, claro, veio antes, mas o começo dos anos 2000, eu tô falando pela nossa idade, né, e cara, eu senti aquilo, eu falei, tá, eu tô assistindo um filme da Marvel. O orçamento para esse filme, se você pesquisar, ele é enorme. Ele não é que falta verba, não é que é um estúdio independente, não é que é. Pô, a gente leva em consideração essas coisas. E parece que a Marvel, eu achava que antigamente, como a Marvel entregou aí 10 anos de sequência muito bem feita, que é, por exemplo, criação dos personagens, união daqueles personagens, e com um final assim extremamente dramático que chamou todo mundo e não sei o quê, a gente meio que esperava assim, tá, no final das contas eles devem ter um plano, eles devem estar se preparando. Só que quando eles lançam esse filme, eu já não sei mais se eles realmente estão se preparando ou se eles só estão criando filmes que na verdade são fillers. É filler, 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 Guerras Secretas. Filler, 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 Dinastia Kang. Então, assim, eu acho que o filme ele deve funcionar por si só. Ele não deve ser só uma prequela, digamos assim, para o que está por vir. Isso não funciona. Você fazer um filme de 2 horas apresentando um vilão que, na teoria, é ameaçador, digamos assim. O ator é ótimo. O vilão foi vendido como uma ameaça maior que o Thanos. E você vai apresentar esse vilão já começando perdendo, assim, de uma maneira. Não faz sentido nenhum. Então, cara, a minha experiência com Homem-Formiga. O MODOK que eles fizeram, eu vou deixar você falar, porque eu não tenho o que falar. Eu vou me recusar a comentar sobre o MODOK, porque a primeira vez que apareceu o MODOK, ele tava com aquele rosto metálico. Eu falei, ó, bacana até, né, meu? Quando tirou aquele rosto metálico, que ele começou a conversar assim, e aí, Hank? Oi, Hank? E aí, beleza? Quando ele começou a conversar assim, eu falei, não, peraí, eu acho que isso aqui tá alguma sacanagem, eles estão fazendo alguma brincadeira, eles vão mostrar o MODOK depois e tal. O MODOK virou um... Posso falar um negócio? Sérgio, Já assistiu Austin Powers? Já assistiu já, É o Dr. Evil. É o MODOK. Só que numa é o cadeirinha. MODOK. Você já Ele, assistiu, você lembra quando a gente olha só assistia como eu tô TV mal. Olha Cultura? só como eu tô mal. Você lembra Mano, quando a gente assistia TV Cultura, que tinha os peixinhos Gloob Gloob, que eram os lembro. peixinhos animados e eles tinham os rostos reais, assim? Sim, É, é o MODOK. É o é o MODOK. MODOK. E é o mesmo nível de efeito visual. É o da TV Cultura. Então, eu tava assistindo aquilo lá e assim, não tava fazendo muito sentido na minha cabeça o que tava acontecendo. Eu não sabia se era porque eu tava no. Pô, eu tô meio distraído. A gente falou de Fablemans num dia e no próximo episódio a gente tá falando disso, cara. Ah, não, Megan, teve Megan também. Teve Mas, Mega no ó, meio do caminho. Megan é melhor, tá? Megan eu achei melhor que Homem-Formiga. Mas eu vou passar agora as considerações para você, porque para mim, assim, de visão inicial, o saldo é extremamente negativo. Eu não acho mais que é por causa de um refém do trabalho da Marvel. Antes a gente tinha esse consenso de que a Marvel elevou um patamar de uma maneira em que seria difícil chegar. Pô, não é sempre que vão entregar um Ultimato, um Guerra Infinita e por aí vai. Só que nesse filme deu para perceber que tá muito aquém das qualidades, assim, de um filme, não é só de um filme da Marvel, de um filme,
as intrigas que acontecem são parecidas, e eu não falo isso para ser meme, para ser chato, não, mas são intrigas que parecem aqueles filmes de Shark Boy Lava Girl, são intrigas de filmes infantis, do começo do cinema 3D e tudo mais, não faz sentido. Não faz sentido você assistir um filme de uma empresa gigante. Enfim, eu vou passar a palavra para você, porque o pouco que se salvou do filme para mim, a gente vai falar mais para frente, foi uma atuação ótima do Jonathan Majors. Ele é um baita de um ator. Eu acho que ele tem potencial para frente, tá? No universo Marvel. Só que nesse filme, o que fizeram com o cara... Não. Desculpa, eu vou ter que falar um negócio antes. Eu lembrei aqui. Eu vou ter que falar um negócio antes de passar a palavra para você. O que fizeram com o Michael Douglas? Juro, é um negócio... Você sabe por que eu acho que é pior que Megan esse filme? Porque ele tem no elenco Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Bill Murray, Jonathan Majors, Paul Rudd, e ele consegue ser péssimo. Então, esse eu acho que você tem que se esforçar muito para conseguir uma proeza dessa, sabe? E aí eu vou passar a palavra para você, porque eu sei que você tem muita coisa para falar também. Cara, eu concordo em gênero, número e grau em tudo que você disse. Eu tenho tantos problemas com Quantum Mania, não só porque ele... Você falou muito bem, não só porque eu entre aspas, me decepcionei por ter sido um filme da Marvel e eu sou meio que Marvete e eu espero e tal, mas ele não funciona nem como um filme da Marvel e como você brilhantemente colocou, ele não funciona nem como um filme, assim, isoladamente, assim, vamos supor que ele tivesse, sei lá, na mão da Fox, por exemplo, não tivesse fazendo parte do MCU, nem assim ele ia ficar bom. A começar pelo título, Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. Beleza, estamos falando ali do reino quântico. Porra, no primeiro filme do Homem-Formiga, o reino quântico era um baita terreno desconhecido. Nossa, tinha que tomar muito cuidado, porque a Vespa, a Vespa da Michelle Pfeiffer se perdeu lá e ficou 30 anos lá. Você vai pro segundo filme, pô, os caras conseguiram entrar no reino quântico, conseguiram resgatar a Vespa lá da Michelle Pfeiffer, mas mesmo assim, pô, aqui é perigoso, não é legal. No Vingadores Ultimato também, o Tony Stark falou, pô, isso aqui é perigoso, tal, vamos viajar com cautela. E aí você pega no Quantumania, você entra lá, você falou Shark Boy Larva Girl, né? Eu me lembrei de Pequenos Espiões 3D, com o Sylvester Stallone, do Robert Era Rodrigues e melhor, hein? tal. Eu devia ter assistido Pequenos Espiões 3D ao invés de ter assistido Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Porque os caras entram lá e é tudo... E aí é muito culpa do roteiro. É tudo muito fácil, mano. A Michelle Pfeiffer briga lá com o carinha lá, ela ganha o bichinho lá pra eles voarem. E ela consegue marcar uma reunião com o Bill Murray. Como eu e você marcando um podcast, assim, ó, vamos marcar? Ó, Ah, você eu pode vou nesse ter que te dia? interromper. Eu vou ter que te Ele interromper. não, Você não tem sabe o que eu noção acho de maravilhoso do que distância, você tá de falando? perigo. O que eu acho maravilhoso que você acabou de falar, ele consegue marcar uma reunião com o Bill Murray. O personagem do Bill Murray, ele é tão Não bem tem nem nome. aproveitado Não que tem você nem não nome, sabe nem mano. o nome dele. Não tem. Não tem. Era mais fácil ter ligado pro agente do Bill Murray, pro empresário dele, e ter marcado, porque não tem nome. Eu não sei o nome do Bill Murray no filme, até agora eu não sei. Mas tudo bem, o Bill Murray, nossa, mano, ele é muito ruim, velho. Não o ator, pelo amor de Deus. Se bem que ele tem umas polêmicas aí nos bastidores que, né? Mas no filme, cara, é impressionante, assim. E aí, já que eu falei de roteiro, mano, é umas paradas que, assim, é, é, é risível, porque é uma cena jogando pra outra. Tipo, ai, precisamos fazer isso. Eles vão lá e fazem isso. Ai, precisamos conversar com fulano. Eles vão lá e conversam com fulano. Tipo, a gente não tem tempo de tela pra, como eu falei, é, entender os perigos daquele lugar, entender, poxa,
os desafios. Não, eles falam, o Kang, preciso daquilo lá, você vai pegar pra mim. O Scott Lang vê a filha, fala, não, aí ele vai lá, tortura a filha, ele fala, tá bom, vou lá pegar. Tipo, mano, é umas coisas muito besta, mano. É umas coisas muito besta. Os efeitos visuais. Cara, eu li recentemente que recursos foram desviados desse filme pra outros filmes da Marvel, mas mesmo assim eu não consigo passar pano, assim. Tem um bicho lá que ele parece o... Já assistiu o Jimmy Neutron? O filme do Jimmy Neutron? Que um ZTzinho que sequestram os pais da galera lá. Parece esse ZTzinho, mano. O... Como é que é? O filme ele foi gravado no Volume. O Volume, pra quem não sabe, pra quem não estiver assistindo a gente no YouTube, é tipo um... Não é naquelas telas verdes que tradicionalmente os filmes... O Volume é uma... É como se fosse um domo da Marvel, não da Marvel, da Disney, na verdade. Que aí o ator, ele é completamente de tela de LED. Então, em vez do ator ficar contracenando com o fundo verde ali, fundo azul, que seja a cor, ele tá conseguindo enxergar, eles estão reproduzindo no fundo ali. Então, ele consegue ter uma noção de espaço, uma noção de não sei o que, tal, não sei o que, de perigo. Mas o filme ele é tão mal filmado que eu conseguia enxergar exatamente onde começava a borda ali do volume, né? E onde terminava a borda do volume. E aí, sei lá, ó, tem uma hora lá que tá o Scott Lang correndo com a Cassie, assim, tal, não sei o quê. Mano, eles estão correndo numa esteira. Dá pra ver. Dá pra ver. Você tá mutado, caretinha. Dá pra ver que eles Não, estão eu só correndo tava numa concordando, esteira. dá mesmo. Não. Beleza. Então, assim, é muito mal feito, mano. Parece que como eu falei no começo, é qualquer coisa. Tá ligado? Eu não quero me estender sobre o MODOK, porque pra mim, cara, o MODOK, ele foi feito para ser uma coisa bizarra, tá ligado? Eu tenho muita pouca propriedade de quadrinhos, mas eu assisti bastante animações da Marvel, de Vingadores e tal. E mesmo nessas animações, o MODOK você fala, poxa, ele é um vilão bizarro, tal, não sei o quê. Eu não consegui, eu não consegui ter, sei lá, tipo, não sei se medo é a palavra certa, eu não consegui levar a sério o MODOK, o MODOK, sabe? É qualquer coisa, assim como o filme é qualquer coisa, o MODOK também é qualquer coisa. E aí, Hank? E aí, Hank, mano, é muito mal feito, velho. Mesmo se fosse pra ser escrachado, é muito mal feito, mano. É muito mal feito, velho. E aí eu vou. Fala aí, me Eu interrompe. tenho uma teoria. Você sabe Ah, quando, por exemplo, quem acompanhou essa saga vai lembrar. Existiu uma onda de filmes dos anos 2000 até 2008, 2010 mais ou menos, que eram filmes de sátira. Então, assim, eles pegavam vários lançamentos, pegavam vários filmes, por exemplo, aqui que lançou recente, quais são os marcos da indústria cinematográfica? Aí você pegava lá, tinha Exorcista, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá, tinha 300 e blá 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 blá, vários desses filmes. E aí saíam diversos filmes de sátira. E aí tem Todo Mundo em Pânico, The All Look em Hollywood, Espartalhões, todos esses filmes aí que faziam parte dessas sátiras todas assim. O que me pareceu foi que um estúdio desses foi criar um filme de sátira do Homem-Formiga. E aí ele entregou esse filme aí, com o MODOK de sacanagem, com o Kang. Atenção aqui para quem não assistiu, sirene do spoiler. Tá tocou, hein? ótimo. Com o Kang, assim, se eles tivessem deixado claro, falado assim, galera, o Kang ele tem 1 bilhão de versões, só que essa aqui é uma versão um pouco diminuída dele, tá? É uma versão assim, um pouco mais básica, e aí tem versões muito piores do que ele, então por isso que ele perdeu agora. Só que daí eles apresentam um Kang que é devastador, o cara dominou tudo, por onde o cara passava ele dominava, tinha exército, tinha não sei o que, dominou geral, todo mundo, parecia o Voldemort, ninguém nem falava o nome dele, só se referia como, ele, o conquistador, então o filme te prepara, você fala, nossa senhora, né? Que é isso? Que vai aparecer aí? Aí quando aparece a história do Kang, o envolvimento dele com
com a Janet. Vespa, não, com a Vespa não, Janet com a Van Dyne. Janet, que é muito marca, eu tava com a Michelle Pfeiffer na cabeça. Quando aparece o envolvimento dele com a Janet, com tudo isso, o diálogo e como que eles se conheceram, e aí a Janet não contou pro Hank Pym sobre o Kang, e acabou contando depois, e não sei o que lá, você começa uma criação de personagem que você fala assim, tá, esse vai ser o Kang, ele vai se desenvolver pelo universo da Marvel, porque ele move as coisas com as mãos, não dá nem pro cheiro, assim, então, extremamente ameaçador, e a atuação do Jonathan Majors, cara, excêntrica. Esse cara vai ser, para mim, o próximo nome grande de Hollywood, porque, pelo que estão falando, ele tá ótimo em Creed também. Então, assim, acho que ele vai ser um nome que vai bombar. Só que aí você pega isso, e aí você continua com esse cara, extremamente ameaçador. E aí entra uma rebelião dos alienígenas e de formigas, e aí acaba com o cara em 10 minutos. Assim, o Homem-Formiga sai no soco com o cara. O cara é desse tamanho. O bíceps do cara chega aqui em mim, ó. Chega aqui. E o Homem-Formiga, Scott Lang, vai lá, vence ele assim, ó. Fácil. Não, e aquece pra motivar a galera. Fala, vamos lá, gente. Vocês conseguem? O reino quântico é de vocês. Vamos lá. Poder. Pegar o que é nosso por direito. Uhul. Ah, mano. Acabou. Foi o suficiente. O exército do Kang foi por água abaixo. Ninguém pensou nisso em 1000 anos. Mas, quando ela falou, aí o pessoal percebeu. E aí o desenvolvimento disso, e eles trazem existe um termo que, para você que estiver assistindo ou ouvindo, no caso, existe um termo no cinema que é Deus Ex Machina. É assim, é uma resolução que sai do nada. Eles tiram uma resolução X para consertar um problema ou provavelmente um furo de roteiro aí. Aí eles quiseram falar para mim que um conjunto de formigas entrou no reino quântico e aí do nada passaram-se 1000 anos e as formigas viraram as novas mestres da tecnologia. E aí, do nada, elas estão lá e formam um exército gigante e acaba com tudo do Kang. Então, assim, isso foi uma solução completamente descabida para mim. Não tem nenhum tipo de embasamento numa resolução como essa. E aí você acaba pensando, tá, tem 1 milhão de Kangs. Aí a primeira cena pós-crédito é a famosa reunião dos Kangs, que quem leu quadrinhos... Muito boa. Muito boa. Não, assim, as duas cenas boa, pós-créditos eu acho boa. Eu acho que são boas. Tanto a primeira da reunião dos Kangs, quanto a segunda do Victor Timely. Que aparece também o Loki. O Loki, o Mobius. O Mobius. Cara, eu acho boa as duas. Só que aí tem outro problema no filme da Marvel. Você assiste o filme inteiro esperando uma cena pós-crédito que vai gerar repercussão e essa repercussão vai ser transmitida para os próximos filmes. Aí o hype é criado para os próximos filmes e eles não entregam um filme, esperam mais cenas pós-crédito. Então, era melhor eles lançarem direto no YouTube as cenas pós-crédito e a gente já assiste só as cenas e fala, opa, legal. Pensa comigo, Sérgio. Ó, eu vou fazer um exercício para você que estiver ouvindo também, assistindo, eu vou fazer um exercício com vocês. Imagina você que assistiu Homem-Formiga, imagina que você não viu o filme, você só viu as cenas pós-créditos. Ia fazer diferença na sua vida? O que, as cenas pós-créditos ou o filme? Não, por exemplo, você deixaria de entender a cena pós-crédito se não tivesse o filme inteiro de 2 horas? Não, eu entenderia. Então aí que Eles falam lá, os Kang, não vou falar os principais, vai, os líderes, que é o Ramatut, o Immortus e o Escarlate lá, Centurião Escarlate, é isso que fala? Que são os 3 ali, a tríade ali, que convocou os outros Kangs. Eles falam, o que a gente mandou pro Reino Quântico morreu, ou morreu, sei lá, foi, sei lá, derrotado, whatever, que não importa. E aí eles falam, então esses caras aí estão começando a mexer com o multiverso, a gente tem que ficar esperto com eles. Beleza.
pra que eu vou assistir as 2 horas anteriores se na cena pós-créditos ele resumiu o que aconteceu? O Kang Uhum. Conquistador foi derrotado, mas os outros Kangs estão prontos para uma batalha, uma incursão, sei lá. É E isso. aí, como é que a cena pós-crédito ela dá mais embasamento pra gente duvidar da capacidade do Kang. Porque eles tratam esse Kang que morreu como um Kang grandioso. Não é É o como se cara que ia. chegasse. Ele prometeu sair do Reino Quântico e acabar com todas as outras versões do Kang. Exatamente. Então ele era assim, putz, um cara que tava todo mundo morrendo de medo. Aí qual é a resolução desse Kang? Ele levou porrada do Homem-Formiga. Não, isso foi. Ó, Isso é de uma. Não é imprevisibilidade, é um absurdo você é absurdo. sequer cogitar que um vilão do tamanho do Kang tomou um pau do Homem-Formiga. Que, vamos lembrar, o Homem-Formiga no primeiro filme, ele não sabia nem dar um soco. Foi a Vespa que ensinou ele a lutar. E o cara passou uns anos lá, ele tava batendo no Kang, mano. Peraí. E, detalhe, pra quem não assistiu o filme e tá ouvindo os nossos spoilers, ele não tava nem modificado, grandão, nada. Não, era ele sem Não. poder nenhum. Era 1 contra 1 ali na famosa treta, no soco. Vamos resolver no soco. Aí, olha só, aí vamos fazer um paralelo. Como o universo Marvel é controverso nesse ponto. Aí você apresenta um vilão. Isso não sou eu que estou falando. Da boca do Kevin Feige, de todo mundo aí. Kang será mais ameaçador que Thanos. Aí você pega uma saga em que o Hulk ficou tremendo de medo todos os filmes do Thanos, de tão forte que ele achava que era o Thanos, só que daí você apresenta um outro personagem que você promete ser maior que o Thanos e ele leva E quem porrada bate do nele é o Homem-Formiga. Homem-Formiga. Ah, aí você tá de brincadeira. Tá Aí entendendo? você tá de Então eu não brincadeira. consigo nem salvar o Kang do filme. Eu só consigo salvar a atuação do Jonathan Majors. Só. Mas assim, o Kang em si foi uma inserção que quanto mais eu pensava, pior ficava na minha cabeça. Claro, eu só queria ver as cenas dele, porque eu não consigo deixar de lado o Michael Douglas. Porque eu fico pensando, como é que um cara. O Michael Douglas fez. Se você abrir a filmografia do Michael Douglas, O cara é ele é consagrado, o cara é. um ator de. Eu não vou Pô, entrar no mérito nem ele é filho de um ator da. famoso, o Kirk Douglas, não é? Oi? Ele é filho do Kirk Douglas, não é Kirk Douglas, que é o pai dele? Que também era um Eu puta de acho um que é. ator. Se eu não me engano, era Kirk É Douglas. isso mesmo, Kirk E Douglas. assim, aí eu fico me perguntando, um cara que nem o Michael Douglas, o cara é um cara famoso, ele fez uma série recente muito boa também, que é o Método Kaminsky, que é, que é uma série interessante. Aí o cara fez Wall Street, o cara fez diversos filmes assim, de renome mesmo. Como que o cara chega? Tem dinheiro, né? Cara, ele tem dinheiro. Como é que ele chega e aceita participar de um filme que ele, ele, ele tem umas frases de efeito que parece de brincadeira. Parece a atuação do Michael Douglas conseguiu ficar ruim. Parecia um ator assim, pô, tô estreando aqui, tô vendo como é que faz, tal. Vocês me dão um toque aqui. A cena dele colocando a mão lá para dirigir aquele É aviãozinho muito lá, ruim, velho. É muito ruim. ele fala, eu dirijo, e aí coloca a mão assim. Nossa, eu falei assim, pô, Michael Douglas, o cara fez um dia de fúria, sabe? Você assiste um dia de fúria, o Michael Douglas lá, eu quero meu hambúrguer, eu quero comer hambúrguer, vocês não estão me servindo hambúrguer e o hambúrguer não tá igual da foto e tal. Aí você pega esse Michael Douglas aí, eu dirijo. Porra, meu, sabe, aconteceu alguma coisa nesse meio tempo aí. A, a, a Michelle Pfeiffer, coitada. O que fizeram com ela, a Janet nesse filme, ela ainda é melhor que o Michael Douglas, é melhor que o E Henry. ela só serve pra contar a história. Pra levar os É, personagens do ponto A pro ponto B.
Quem que entende do Peixe Reino Grande e Quântico? suas histórias maravilhosas? Pode A ser Janet. Janet Van Beleza. Dyne e suas histórias maravilhosas. É isso. É, a Evangeline Lilly, que é a Vespa, ela pra mim entra muda e sai calada. Tipo, ela não É. tem função no filme. Só colocaram E ela a lá no Vespa? título no Uhum. título e a Vespa, porque podia ser muito bem Homem-Formiga quanto Mania, e só, porque ela não tem relevância. E aí a Cassie também, a atriz que faz a Cassie, acho que é Catherine Newton. Nossa, muito ruim, cara, muito ruim. Tipo, A personagem tava judiada mesmo, meu. ó, eu vou te falar uma coisa que me incomodou muito na relação Cassie e o Scott Lang. Você você usar é muito pobre você usar, tipo, a motivação, o pai quer salvar a filha, porque o Kang, né, ele ameaça a Cassie e fala: "Ó, você tem que pegar o negócio lá pra mim, senão eu vou matar sua filha", beleza. Mano, isso pra mim é uma ameaça muito pobre, assim, é um roteiro, assim, que não uma ameaça, né, uma justificativa de roteiro muito pobre. Pra mim isso aí é tipo, meu Deus, você é um gênio mesmo, hein. Você conseguiu convencer o Homem-Formiga através da ameaça. Poxa, quem que estava esperando por isso? Porque eu não estava. Uhum. E aí mas você não desenvolve a relação dos dois, parece que, tipo, a relação já tá construída, sendo que no último Homem-Formiga, a Cassie, mano, era uma anãzinha. Exatamente. Era uma anãzinha. Tá ligado? Então, tipo, você não. Eu senti muita falta de desenvolver a relação dos dois, assim. Pra mim era, mano, dois Vingadores ali. E ela começa a usar a roupa dela do nada também. Ele ensina Do ela a nada. bater do nada, mano. Ninguém tá nem Outra coisa, sabendo que ela tem a roupa. outra coisa que me incomodou. Outra coisa que me incomodou. O Homem-Formiga e a Vespa, ele tem tipo uns Tazo. Sabe Tazo? Você que é da nossa época, dos anos 2000, que comprava Ruffles pra ganhar o Tazo. Tinha Tazo do Tasmania, do Looney Tunes. Eles têm uns Tazo que é, sei lá, o vermelho é pra encolher as coisas e o azul é pra deixá-las grandes, sei lá. Não sei como é que funciona. E aí você pega nos primeiros filmes, essa parada era mó limitada. Eles tinham que tomar mó cuidado com o que eles diminuíam, aumentavam, whatever. Tipo, existia uma lógica. Tem uma cena do filme que a Vespa encontra o Homem-Formiga do nada. Ela resolve ajudar ele do nada. Ela não sabe o que ela tá fazendo, ela só sabe que ela tem que ajudar ele do nada. E os dois começam a disparar tazo como se fosse, mano, um bagulho ilimitado ali. Como se fosse um arsenal ilimitado ali. Eu falei, mano, não é. Tipo. Depois eu fiquei pensando, falei, mano, que forçado que foi, velho. Que forçado que foi, mano. E só complementando, já que você falou em esse negócio de ameaça do Thanos e tal, não sei o quê. Mano, uma coisa que me incomodou e muito no filme. O que Desde não o... incomodou? Essa é Não, a pergunta. não, mas foi uma parada que, tipo, me deixava, tipo, não é possível, não é possível, não é possível. Que era, tipo assim, mano, a gente tá no reino quântico, né? Tem que tomar cuidado com ele. Próxima cena. Vocês estão no reino quântico, tal, não sei o quê. Vocês sabem que ele conquistou o reino quântico, né? Ele é uma ameaça. Aí a próxima cena vai no bar. Não sei o que, eu vou entregar vocês a ele. Mano, eu sei que é o Kang, para de fazer mistério. Para de fazer. Mano, eles falam umas 7, 8 vezes assim, tipo, tentando fazer um mistério. Aí, Mas isso é até uma preparação de ameaçador de personagem que não acontece. que não. O Thanos alguma vez falou do eu lembro de uma vez que foi a Gamora que falou do Thanos, que falou assim, não sei o que, ele não pode juntar as joias, senão ele vai dizimar metade da população. Acabou, mano. Mas eles quiseram construir a ameaça com frasezinhas de tipo suspense, tá ligado? Faltou um tan tan tan. É mesmo. Concordo com Não sei você. o que. Janet, você foi embora do reino quântico, você deixou a gente com ele. Aí a Janet foge aí pula, tal, tem a cena lá da batalha lá no bar. Aí eles vão lá, pegam uma nave que o Hank começa a pilotar do nada também. E a Janet, eu escondi ele de vocês, eu preciso falar sobre ele. Tipo, mano, caralho, eu sei que é o King, pô, eu assisti Loki, caralho, não era pra assistir tudo da Marvel, eu assisti Loki já, mano. Eu sei que é ele, tá no trailer, tá nos cartaz, velho. Pra que ficar fazendo esses mistériozinhos a cada 5 minutos, falando, sabe, quase que nem você falou, Voldemort, aquele que não deve ser nomeado.
Uhum. Aquele que não deve ser nomeado. Ixi, vamos falar baixo que ele tem espião por aí. Mano, eu sei que é ele, brother. Cadê o Kang? O Kang, ele só é ameaçador graças à competência maravilhosa do cara chamado Jonathan Majors. Porque esse cara, ele entrega muito com o que pouco foi entregue a ele, né? Porque aquela cena que ele fala, eu vou destruir todo mundo. Você fala, caraca, esse É cara tá com muito louca raiva. essa cena Esse quando ele cara tá com grita. raiva, né? Ah, eu vou destruir aqueles, vou removê-los da linha do tempo. Não sei o E quê. aí, perdendo o braço pro Homem-Formiga. E aí, se fosse outro ator, ele ia falar, ia ser mais ou menos um Dr. Evil, ele ia falar, eu vou removê-los da linha do tempo, tipo, ia ser mais ou menos isso, se não fosse a competência maravilhosa do cara, entendeu? Então, assim, eu só, pincelei aí mais algumas coisas que me incomodaram muito, assim, velho. Você trouxe um ponto que eu tava pensando aqui, achei interessante, é a questão do roteiro mesmo, do desenvolvimento. Eu acho que. Eu eu desconheço o nome do roteirista, se você tiver com a página aberta aí, você me fala. Mas Eu vou pegar. ele é um estreante no cinema, né? E eu acho de uma, assim, eu não coloco tanto a culpa nele, porque você entregar um projeto desse, de uma abertura de fase da Marvel para uma pessoa estreante, é também uma falta de noção absurda, né? Com o cara também, um pouco de falta de respeito também. É. Então, você percebe os furos de uma maneira assim. Eles estão jantando na casa deles. Aí pô, estão lá, o Scott tá falando o quê? Ele tá falando o início do filme inteiro como a vida dele agora é pacata, né? Ele É. salvou o mundo do Thanos, então ele escreveu o livro dele, tá dando autógrafos, tá todo mundo numa boa comendo uma pizza em casa, tranquilo. Aí eles vão lá no laboratório, quero mostrar uma coisa. Aí tem o satélite lá do mundo quântico. Oi, deu errado, putz, nossa, não sei o quê. Aí todo mundo sugado lá para dentro. Automaticamente o Scott estava com o traje e diversas coisas do traje, assim, os tazos, estava tudo lá com ele. A Vespa também estava extremamente equipada. A Cassie também lotada de equipamento, é traje, é tudo, tá todo mundo sempre Que pizza é preparado essa que você tem que comer e tá preparado pra ser para puxado pro tudo. reino quântico e encarar Eu tô o preparado. Kang, né? Eu não quero comer essa E pizza aí, não, mano. Você tá doido, cara, velho. eles colocam uma ameaça no início do Reino Quântico, que é como se fosse o Sol lá, e aí ele sai correndo, que é a cena da esteira que você falou, que realmente parece uma esteira. Aí, ali você olha, opa, esse mundo vai ser bem previsível. Uma parada um pouco Fred Krueger, sabe? Você nunca sabe o que pode acontecer no próximo momento, como se fosse uma imprevisibilidade muito grande, porque, querendo ou não, é um reino desconhecido. E tem aquele sol e não tem mais nada. Eles são levados para uma vila e vira mundo normal. Lá, assim, Não, tem bater um até humano papo, dentro da vila. Tem até tem humano. Como é que eles humano lá, foram parar lá, velho? ninguém sabe. Só sabe que. E aí eles vão andando lá, eles vão arranjando companheiros e o mundo quântico parece o mundo normal, assim, vida real. Pô, É tem como se uns. fosse um outro planeta É, de Guardiões da Galáxia. Eles mudaram de planeta. exato. Tem A umas impressão que dá é gosmas essa. lá, tem uns É. brócolis, cabeça de brócolis, tem o outro que é o cara do Os ovo, prédios que anda. Que prédio que tô anda. tentando Aliás, o achar a prédio que graça anda nisso me até lembrou uma agora. coisa também. O filme do Homem-Formiga, ele sempre foi bem pautado pelo humor, né? Porque o Scott Lang é um personagem muito cômico. Cara, como as piadas nesse filme não funcionaram, hein? Eu assim, até o senso de comédia da Marvel, que era um ponto altíssimo pra mim, que era marca registrada. Você assistiu Guardiões da Galáxia o primeiro, você dava risada. Não é um filme magnífico, mas você dava risada. Cara, nenhuma piada funcionou. É assim, todas furadas, assim, A do bobas. Modok. A do Modok falando que ele virou um Vingador. E aí os caras se olhando assim, tipo. É. Isso, a essa hora eu falei, não. Não. O Vocês não diálogo escreveram da isso. Cassie com o Modok falando: deixa de ser otário, Deixa cara. de ser Nunca é otário, tarde pra seu ser otário. otário.
pra deixar de ser otário? E ele, pode crer. Aí ele, eu não vou ser um otário. Que é isso, meu? Pô, isso aí parece sátira. Sabe? A mesma. Acho que você gostou dessa parte. Gostou. Que é a parte do Scott Lang quando ele tá andando na rua assim, aí ele fala: será que a ameaça foi resolvida mesmo? Será? Tipo, eu acho muito. Ai, Você meu sabe por que eu Deus. gostei dessa parte? Ai, nossa, não sei. Ai, eu não sei que o Kang vai voltar no futuro. Não sei, Scott, tô com você. Eu vou Poupa, falar né? por que eu gostei dessa parte. Prepara o corte aí. A melhor parte de Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania. Eu gostei da parte dele andando com aquela musiquinha de fundo, porque eu lembrei como Paul Rudd encaixa em comédia romântica. E aí, eu falei assim, opa, por um instante, um clique na minha cabeça, né? Como se fosse o Globe, lá que eles falam do Globe, é como se eu tivesse tomado um Globe, e aí na minha cabeça eu fosse achar que eu tava assistindo do nada, assim, um filme de comédia romântica dele. Aí eu ia estar mais feliz. Só que daí eu lembrei que era Homem-Formiga, aí ficou ruim. Então, assim, aquela cena serviu para eu ver que o Paul Rudd é ótimo em Friends, ele é ótimo em O Virgem de 40 Anos, ele é ótimo nesses filmes assim, sabe? Essas Galhofão, comédia bobajada, romântica, né? bobeira. Só que por um instante só. Então foi a melhor cena do filme para mim. Essas duas e a pós-créditos. Acabou. O que tá no meio lá para mim não precisava acontecer nada daquilo. Entendeu? Então, assim, cara, resumindo, eu acho que tecnicamente o filme peca demais. Ele até tem bons momentos de CGI, e isso que é o mais estranho. Por exemplo, na cena dos diversos Homens-Formigas juntos, eu achei uma cena que não teve nada demais também, só que lá o efeito visual, ele tá legal. Quando é uma cena, parece que um pouco mais ampla, assim, em que você não consegue enxergar tanto detalhe do visual, assim, é uma cena confusa, é uma cena um pouco mais ampla, tá tudo acontecendo lá, então ele acaba sendo bem aceitável quando você olha. Agora, quando você pega cenários um pouco mais fechados, que aí entra a questão do detalhe, entra a questão de um CGI mais apurado, aí você consegue ver como o trabalho foi mal feito, como na cena em que eles são puxados para o reino quântico. Então, assim, tecnicamente, direção, para mim, não tem mérito, não tem nada, para mim é a mesma coisa, neutra. Eu acho que é o filme, para mim, é muito cafona, é um filme extremamente cafona, fora sabe, parece um anos 2000, filmes que envelheceram mal dos anos 2000, roteiro inexistente, as atuações de tantas pessoas boas, pô, quanta gente a gente falou aí, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Bill Murray, todo mundo aí, as atuações chegam a ser sofríveis, eu não sei como eles conseguiram fazer com que gente tão boa conseguisse fazer papéis tão toscos, assim, acho que a palavra certa é essa, tosco. E ele não acrescenta nada ao universo da Marvel, como você mesmo falou no começo brilhantemente. Ele não acrescenta absolutamente nada. Se a gente pulasse, ele não ia fazer diferença nenhuma. A gente já conhece o Homem-Formiga, já conhece a Vespa, já conhece todo mundo. O MODOK não precisava nem ter conhecido. Então, assim, ele acaba sendo um filme que beira, para mim, a ineficácia em quase todos os seus sentidos. Quase tudo que ele presta a fazer, ele acaba errando. Ele Então, fala. para mim, ele conseguiu me decepcionar quando eu já tinha expectativas baixas. Para quem acompanha a gente nas redes, viu que o Sérgio, logo que lançou o filme do Homem-Formiga, o Sérgio já lançou primeiras impressões. Naquela época ele tinha pensado ainda menos no filme. Então ele já ainda estava falando, galera, não vão com expectativas altas, é um filme bem mediano, é um filme que não tem nada demais. Aí ele foi amadurecendo a ideia, foi piorando na cabeça dele. Só que eu assisti aquilo lá e eu falei, opa, se o Sérgio, que ama o universo da Marvel, já chegou para mim e já falou, ó, vai com calma que é um filme meia boca. Eu já fui achando que era um filme meia boca. O Lucas, amigo meu, que apareceu no último episódio aqui que a gente gravou com a Ju, ele também falou para mim, cara, péssimo. Eu falei, bom, eu vou
com a expectativa bem lá embaixo. Conseguiu superar. Conseguiu, assim, superar o negócio. Para mim, indiscutivelmente, assim, para encerrar minhas considerações, eu acho que é o pior. Eles conseguiram lançar o pior filme da Marvel desde o início da Marvel. Desde o começo da Marvel, para mim, foi o pior filme. Então, passo as considerações para você, porque olha, esse foi difícil de aguentar. Deu até azia. Cheguei em casa, gente, só para terminar, contar essa história aqui. Cheguei em casa, tive que tomar remédio pro estômago, Dexilan. Dexilan não, Vonal. Para quem conhece aí, pesquisa aí. Cheguei em casa com enjoo. Eu Daí conheço, eu Ronaldo. conhece? Conheço. Perguntaram para mim assim, pô, será que foi a pipoca? Até eu falei, pô, eu acho que não foi a pipoca, eu acho que foi o filme. Tem mais chance de ser o filme do que a pipoca, entendeu? Então eu vou passar para você aí, porque eu vou ver se a Marvel consegue reembolsar o valor do Vonal para mim, porque o preço que eu pago no Vonal vale muito mais a pena do que eu paguei nesse filme. Então, vamos aí, Sérgio, que eu já tô de saco cheio aí desse Homem-Formiga. Cara, considerações finais, assim, eu não poderia estar mais decepcionado com Homem-Formiga e a Vespa. É um filme. Pra quem não tá assistindo, o Careta quase cuspiu a água que ele tava tomando. É Coitado, um. é que eu fiquei com dó de você Não, agora. Eu não porque, tipo poderia estar mais assim. decepcionado. Porque assim, ele é um filme que ele falha em todos os sentidos. Todos. Ele falha em ser um filme individual, porque se você assistir ele separado do universo da Marvel, ele é falho. Ele falha como filme coletivo, porque se você pegar, sei lá, pra ver para entender, sei lá, talvez Dinastia Kang ou tentar entender, sei lá, Guerra Secreta, se você não vai, muito provavelmente você não vai estar precisando assistir Quantumania. As atuações, cara, só lamento. Ah, eu peguei o nome do roteirista aqui. O cara é o Jeff Loveness. Jeff Loveness. É, ele faz o Rick and Morty. Mas no Só cinema eu nunca tinha lamei. visto nada. Não, só lamento, cara, porque assim, tipo, os caras. O Michael Douglas meteu o dinheirinho dele lá no bolso, mano. Não vai ser um negócio que ele vai colocar lá no currículo dele. No currículo não, no portfólio. Não vai. Michelle Pfeiffer, muito menos ainda. Paul Rudd, a Catherine Newton. Nossa senhora, coitada dessa menina aí, mano. Tanta gente boa que a Marvel tá introduzindo como novos Vingadores. Introduziu a América Chaves, que eu gostei. Uhum. Introduziu a Kamala Khan lá, que eu não gostei, mas, pô, a menina é relativamente boa. Tem a Gavião lá, esqueci o nome dela. Kate Bishop, Kate boa. Bishop. Tem os dois filhos da Wanda. Então, assim, os jovens Vingadores já estão desenhados. E me sofre muito que essa menina vai estar entre os jovens Vingadores, cara. Me dói muito saber que ela tá. Direção péssima, é um filme qualquer coisa. Roteiro, não existe roteiro nesse filme. Minha nota que eu tinha dado, assim, logo que eu saí no cinema, eu já baixei ela. Então, pô, caretinha. Já que eu falei de nota, cara, vou até falar a minha já. É um filme que ele nem devia, ele não era pra existir, e tava certo o Kevin Feige de não ter colocado ele pra existir lá em 2016, 2017, quando eu falei lá dessa reunião que eles tiveram, dos anúncios e tal, que alguém lá no fundo da sala deve ter falado assim, ó, e o Homem-Formiga? Sabe, é um filme tão minúsculo como o Homem-Formiga, então eu dou nota assim, tipo, 4, só pela, sei lá, por ser um filme da Marvel e por, sei lá, ele ser mais um filme do Homem-Formiga. Talvez na escala dos Homem-Formiga eu goste mais do primeiro, o segundo sei lá, mediano, e o terceiro é qualquer coisa. Então eu dou nota 4. Eu dei nota 6 no meu vídeo que eu fiz com a minha namorada. Um beijo, amor, te amo. Lá o Rios que a gente fez no Instagram, primeiras impressões. Mas eu vou dar nota 4 agora. E você, meu amigo? Tá até desanimado, hein? Tá com a Dá. voz até trêmula, assim, sabe? Cara, eu acho que eu prefiro assistir, tipo, Adão Negro do que assistir Quantumania. Eu também. Cara, minha nota aqui eu vou fechar com nota 3 pra Homem-Formiga. Eu acho que
eu consigo ver poucos, quase nenhum, para ser sincero, ponto positivo no filme. Eu acho que a construção de mundo é tenebrosa, o desenvolvimento dos personagens apresentados, tanto os novatos, digamos assim, quanto os que já são consagrados, ela é horrorosa. O aproveitamento de boas pessoas, que o cachê deve ser gigantesco para você ter toda essa quantidade de gente no filme. O aproveitamento desses atores e atrizes são tenebrosos, o aproveitamento é tenebroso, eles conseguem diminuir a qualidade, é como se fosse um time de futebol cheio de craques e chegasse a pessoa que fosse técnica lá, ela conseguisse piorar o desempenho de todo mundo. Então é o roteiro e a direção, tudo preparado para piorar o desempenho de todo mundo que participa desse filme. Os efeitos visuais são os piores, assim, beiram os piores que a gente já viu da Marvel, se não forem os piores que a gente já viu desde o início do universo cinematográfico. A história não agrega nada. O vilão apresentado, ele tem bons momentos por alguns minutos, e o desenvolvimento, talvez lá no terceiro ato do filme, no último ato do filme, é bizarro, assim, a parte final dele é bizarra. O primeiro ato do Kang, digamos assim, ele é interessantíssimo, contando a história, preparando ele, e o último ato do Kang acaba caindo numa montanha-russa, assim, que é até difícil de ver. A gente tem como parte boa a confirmação de que o Jonathan Majors vai fazer um bom papel, de que ele é um ótimo ator e de que ele vai conseguir, assim, reprisar esse papel de uma maneira interessante, tomara que melhor aproveitada nos outros filmes. E eu acho que pontos positivos para mim é apenas esse. Eu não consigo ver outro ponto em que eu consiga, pô, não, mas talvez essa parte foi. Por exemplo, o filme do Doutor Estranho. O filme do Doutor Estranho, a gente veio aqui, a gente debateu, a gente falou que tá, não era lá grande coisa, só que ele possui cenas muito, muito boas. Então, assim, uma cena de terror legal, um efeito visual interessante, um fanservice lá com a galera dos Illuminates. Então, a gente falou, tá, o filme não é legal, não é, assim, legal no sentido de não é, putz, que filmaço, só que ele tem algumas partes que entretêm, que divertem, que acabam, assim, sendo aquele Diretor bom, né? entretenimento. Oi? Diretor bom, né? Diretor é bom. Então, exatamente isso. A gente consegue salvar um pouco ali. O Homem-Formiga não teve uma cena que eu saí e falei, opa, teve a cena em que o Kang grita, que a gente consegue ver ele gritando, e saindo o poder Méritos lá. do Jonathan Majors e não do diretor, qualquer coisa desse tipo. Exatamente, De quem exatamente. O escreveu a mérito é cena. puro dele. De resto, piadas, pra mim não funciona nenhuma. A piada que eu cheguei mais perto de rir foi com o rapaz lá que lê mentes, em que ele fica lendo repetidamente a mente da galera. E eu cheguei perto, sabe quando você solta o sonzinho, o arzinho no nariz, assim? Então, foi isso. Assim, parece que eu era. Quem me via no cinema achava que eu era carrancudo, porque eu fiquei assim o filme inteiro, ó, pra quem não tá vendo. Ou mexendo no celular, falando comigo. Ou mexendo no celular, mandando mensagem pro Sérgio, falando, Sérgio, que enrascada, cara. E assim, eu fecho com nota 3, porque eu ainda acredito no potencial do Jonathan Major, e eu acho que essas pessoas envolvidas nesse filme, elas têm salvação. Então, eu vou aí apostar num potencial futuro e vou dar nota 3. Boa. Ó, sabe o que eu lembrei agora, cara? Você chegou a ver o roteiro vazado desse filme? Cheguei. Que fala que o Kang escaparia do reino quântico? Uhum. Seria muito melhor que se tivessem gravado isso do É que feito o que porque, fizeram. porque a finalização do Kang, a gente assume que ele morreu, mas ninguém sabe também, né? Ele entrou no Não, negócio ninguém lá. sabe. Ele ficou lá sei lá que porra, o motor da nave, sei lá o que era aquilo. E outra, patéticos aqueles guardinhas do Kang lá. Um bando de soldadinho lá do Toy Story. Só que São piores que os Stormtroopers, cara. são piores do que os Stormtroopers. São É piores. impressionante. Eles passam a energia dos Stormtroopers sendo piores que os Stormtroopers. Uhum. Só que eu comentei, quem não sabe, o roteiro vazado, o vazado não, né? O que caiu na internet aí, né? Uhum. Que
o Kang ele escaparia do reino quântico e quem ficaria no reino quântico seria a Vespa e o Homem-Formiga. E aí, então, a gente só veria o Kang, a gente terminaria o filme com a sensação de tipo, meu Deus, esse cara escapou, e agora? Uhum. Teria sido melhor. Talvez Sabe, fecharia com assim. antigamente, a galera que é um pouco mais antiga, que acompanha a gente, vai lembrar. Lembra quando a gente ia na Blockbuster ou a locadora da sua preferência, que a gente alugava um filme e aí no menu do DVD tinha aquela opção assim, assistir final alternativo. Aí a gente Isso. clicava nesse final alternativo. Então, a gente assistiu o final alternativo e a gente falava, opa, legal, mas o final normal ele casava melhor. Nesse caso, o final alternativo seria muito mais interessante do que o final que eles escolheram, que não fez sentido. Então, assim, no final fica tudo bem, tá, não sei o que lá, piadinha com o cachorro usando boné, e, e é isso. É isso. Cara, recomendações pra hoje. Eu vou deixar você falar primeiro. Pega essa bucha aí. Gente, eu vou dar uma Eu recomendação vou aqui. recomendar que vocês não assistam Homem-Formiga e a Vespa Essa é a Quantumania. primeira Essa é a recomendação. primeira Não assistam recomendação. isso. Vocês vão perder tempo da vida de vocês. Sério, não vale nem o entretenimento. Juro por Deus. Não vale nem a brincadeira. Mas vamos lá. Recomendações. Eu vou recomendar hoje. Eu fiquei muito. O Sérgio. Eu fiquei falando isso com o Sérgio muito tempo. E eu ainda fiquei abismado com o desperdício que deram assim na mão do Michael Douglas nesse filme. Aliás, não é nem desperdício. Eles fizeram com que as pessoas novas, no caso, gente que não acompanha a carreira do Michael Douglas, que assiste esse filme, vai achar que o Michael Douglas é um ator ruim, ou é um ator sem graça, ou é um ator, sabe? E não é. O Michael Douglas é um ótimo ator, assim como a Michelle Pfeiffer, assim como todo mundo que é apresentado nesse filme, Bill Murray, por aí vai. Só que eu vou recomendar um filme que eu falei aqui, da filmografia do Michael Douglas, para vocês verem que ele consegue ser um bom ator, tá? Que ele não é o que ele é como Hank Pym. Eu vou recomendar Um Dia de Fúria, porque aí vocês conseguem dar assim, ter uma dimensão em que ele consegue ser um ator mais interessante do que ele foi apresentado aqui. O filme não é também lá grande coisa, Um Dia de Fúria, é um filme assim, às vezes beira o irreal, tudo, só que é um filme que vocês podem pelo menos ver o Michael Douglas atuando um pouquinho. Agora, tem Wall Street, tem outros também. Agora, se vocês quiserem ver o Michael Douglas em uma produção mais nova, falando assim, opa, eu quero ver ele do jeito que ele está hoje. Aí vocês assistam uma série chamada O Método Kominsky, que é uma série que o Michael Douglas é o protagonista, e é uma série interessantíssima, cômica, engraçada para você assistir, só que lá ele mostra um poder de atuação muito maior do que ele mostra nesse filme. Então fica aí minha recomendação dupla, de filme e de série, Um Dia de Fúria e O Método Kominsky, que eu acho que vocês vão ver o Michael Douglas muito melhor aproveitado. Baita recomendações, caretinha. Eu vou recomendar. Já que você recomendou um filme ou uma série, eu vou recomendar um filme ou uma série. Primeiramente, começando pelo filme, já que a gente falou do Jonathan Majors, você falou que ele tá aí para ser um dos maiores atores dessa nova geração e tal. Eu vou recomendar Creed, porque assim, a gente na semana que a gente está gravando esse podcast, sai o Creed 3, né? Dirigido pelo Michael B. Jordan e tal, tem a ausência do Stallone. Mas eu vou recomendar o Creed 1, que é essa primeira aventura aí, vamos chamar assim, pós-Rock Balboa, né? É um reboot, mas não é um reboot, é uma passagem de bastão ali do Rock Balboa ali da década de 70, 80 e tal, passando ali para o Michael B. Jordan. Então, estreando o Creed 3 essa semana, recomendo que você assista o primeiro, que é assim uma obra-prima, dirigido pelo Ryan Coogler também, que é o diretor do Pantera Negra. E vou recomendar uma série também que estreou essa semana, a terceira temporada, já que tô falando tudo 3, Creed 3, terceira temporada, que é o Mandaloriano, mano. Mais uma recomendação de Star Wars aí, é uma baita de uma série, é uma das melhores coisas que Star Wars já produziu. Aproveitando, opa, do outro lado que eu coloquei aqui o capacete e o sabre de luz do Kylo Ren aqui no meu cenário aqui. E fiz um Reels, pretendo comentar todos os episódios aí, um minutinho só de comentário, nem isso.
E é isso, cara. Uma boa série que você recomendou também. É o Método Kominsky, né? E um filme também da minha parte. Creed 1. Pra se preparar pro Creed 3, que vai estrear com o Jonathan Majors sendo o antagonista do Michael B. Jordan. É isso, meu amigo. Muito bom, cara. Ótima recomendação. Tô ansiosíssimo para assistir o novo Creed. Eu acho que a gente vai ver um show aí de Michael B. Jordan e Jonathan Majors. Tô super ansioso para ver eles disputarem aí, porque o Jonathan Majors tá gigante, por Tá sinal, um armário, né? apanhou do Homem-Formiga. E só um detalhe que eu quero fazer aqui: o filme que eu recomendei, Um Dia de Fúria, ele é um filme de 93. Então, ele possui certas características que talvez não tenham envelhecido tão bem em algumas cenas e tudo mais, que elas acabam hoje em dia com a percepção, a discussão um pouco maior do caráter social, de cultura, elas acabam sendo elas não são valorizadas com o passar do tempo, ainda bem. Ainda bem que hoje a gente consegue ter essa visão melhor. Então, entendam que é um filme antigo e deem foco talvez até ao Método Kominsky. Eu acho que para hoje em dia vai ser melhor do que o Dia de Fúria. O Dia de Fúria talvez não tenha envelhecido tão bem em alguns pontos. Estava pensando melhor aqui. Beleza. É isso, meu amigo. Vamos nessa? Vamos nessa. Hoje encerramos e Homem-Formiga, não foi dessa vez. Selo péssimo para você. Bem ruim mesmo. Ó, você que tá nos ouvindo ou nos assistindo, fiquem ligados que na semana que vem teremos uma novidade legal, hein? Uma novidade legal, que o programa geralmente sai na segunda-feira, mas as novidades costumam vir antes da segunda-feira, certo? Uhum. Temos Oscar chegando. Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais que surpresinhas estão para aparecer, não é mesmo? Falando nisso, a gente tem surpresa para as 2 próximas semanas. Então, isso. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque a gente vai divulgar um pouquinho antes para todo mundo se preparar e a gente quer muito contar com vocês assim nessas 2 surpresas. Então, e agradecer todo mundo que está ouvindo, agradecer todo mundo que está assistindo. A gente conseguiu chegar aos 300 e tantos lá seguidores no Instagram. A gente fica muito contente com esse apoio de cada um, porque pode parecer que é pouco, ou pode parecer que não seja tanto assim, só que para mim, para o Sérgio, a gente leva isso organicamente, a gente faz por paixão, então para a gente significa o mundo. Então, um beijo enorme para todo mundo que está acompanhando a gente, vocês fazem aí das nossas gravações muito mais animadas e muito mais, e que a gente esteja cada vez mais empenhado para isso. É isso, meu amigo. Assina embaixo de tudo que você falou aí. A participação da galera tem sido muito legal e ver uma galera que, tipo, não é só nossos amigos, nossos familiares, nosso ciclo ali, nossa bolha, né? A gente tá começando a cativar uma galera de fora aí, mano, vamos crescendo. É isso, caretinha. Exatamente isso. Fechou, meu amigo. Aquele abraço pra você e nos vemos numa próxima, hein? Nos vemos na próxima. Um abraço e tchau, galera. Falou, hein?